Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvushavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, no nosso último episódio sobre a Katha Upanishad, o Senhor da Morte fez uma analogia muito bela para Nachiketas, que foi a analogia da carruagem, como cada elemento da carruagem aponta para uma capacidade do indivíduo e como parece existir esta relação entre o indivíduo e o absoluto, o ser, o livre de limitação. Essa associação no sentido de que todos esses elementos que serão falados aqui, como o corpo, a mente, o intelecto, os sentidos, não existem sem a consciência, não existem sem o ser. Assim como, usando outras analogias, uma onda não existe sem a água ou um pote não existe sem o barro. Mas sem o pote, o barro continua existindo. Sem a onda, a água continua existindo. Então, parece que existe uma relação. Então, mesmo quando não existe o corpo, a mente, os sentidos, o intelecto, o ser ainda é existente. Ele é sempre existente, livre de limitação, livre do nascimento, livre da morte. Portanto, sempre existente. Então o Senhor da Morte continua dizendo aqui para Nachiketas que o ser, esta consciência, é como aquele que é o passageiro da carruagem. Por quê? Porque, como passageiro, ele está simplesmente apreciando os acontecimentos à sua volta, né? Quando você está no banco do carona de um carro, você não está tomando nenhuma decisão se eu viro à direita, se eu viro à esquerda, se eu sigo reto, se eu paro, né? Quando você pega um Uber, você não está tomando nenhuma decisão ali, você está simplesmente apreciando o passeio. Então o ser é como este passageiro que não interfere no meio, à sua volta, né? Ele não interfere nos acontecimentos, ele não toma as decisões e tampouco sofre com os resultados das decisões que são tomadas. Então, nessa analogia da carruagem, o Senhor da Morte faz essa descrição agora. A consciência, o ser, é este passageiro que não interfere nos acontecimentos. E a carruagem é como o corpo, porque é através deste corpo que você vai aos lugares que você quer ir, que você conquista as coisas que você deseja conquistar. Mas como eu disse, esse corpo ele existe por causa da consciência. Mas a consciência não existe por causa do corpo. E é estas diferenças nessa aparente relação que a gente deve prestar atenção. O intelecto aqui é uma subdivisão da mente, né? Dentro desse estudo de Vedanta, principalmente num texto chamado Tattva-bodha, se coloca ali uma subdivisão da mente, no sentido de que existem aspectos da mente responsáveis por determinadas coisas. Por exemplo, a memória guarda ali, né, aquilo que já foi vivido. O intelecto é esse que é responsável pela discriminação, pelo discernimento. A mente é esta que vacila o tempo todo, que quer ir para um lado, que quer ir para o outro, né? Então, existem ali subdivisões técnicas dentro desse texto conhecido como Tattva-bodha, e aqui isso aparece de uma forma mais simples, né? Então, ele diz aqui, o Senhor da Morte diz que o intelecto é o charreteiro, ou seja, é o condutor desta carruagem, porque é ele que toma as decisões, é ele que tem a discriminação de
escolher qual caminho deverá ser tomado. E por último, ele ainda diz que as rédeas são, ou representam, melhor dizendo, a mente, porque a mente você pode deixá-la frouxa de vez em quando para que ela pense no que ela quiser pensar, para que ela relaxe, e também a mente pode ser refreada, né? Você pode puxar essas rédeas apontando a sua mente na direção que você deseja que ela fique apontada, num trabalho ali de foco, num trabalho ali de concentração. E por último, não mais e nem menos importante dentro dessa imagem, estão os próprios cavalos que representam os sentidos, que se não estiverem sob o comando da mente, simplesmente vão para todos os lados ao mesmo tempo. Por isso a mente tem este papel tão importante de frear, de segurar quando necessário os nossos sentidos para que eles simplesmente não saiam correndo para todos os lados, como normalmente acontece, né? A nossa mente é muito agitada, é muito distraída. Então o mantra continua dizendo que muitas pessoas confundem este desfrutador das experiências com o ser, porque o ser está sempre como a base que sustenta a mente, o intelecto, os sentidos, quando na verdade, como eu acabei de dizer, o ser, apesar de sustentá-los, não estabelece nenhuma associação com eles. Então o Senhor da Morte quer apontar para quê? Quer apontar para o fato de que é necessário entender que o ser não é responsável por escolhas, não é responsável pelo fruto dessas escolhas, o ser não sofre, o ser não desfruta no sentido de que fica alegre, fica contente com os resultados das ações. O ser é simplesmente esta testemunha, este passageiro, como o Senhor da Morte acabou de falar. É necessário estabelecer um comando sobre a mente, que é o que Patanjali diz nos Yoga Sutras, com o Sutra Yogasthita Vritti Nirodha. Yoga é a capacidade de estabelecer um comando sobre a mente. Com que objetivo? Com o objetivo de não se confundir com todas essas coisas que o Senhor da Morte está dizendo aqui. Normalmente, é muito fácil nos confundirmos com as formas do corpo, com os papéis sociais que nós interpretamos ao longo das nossas vidas. Mas mais fácil de se confundir ainda é com estes elementos que são mais sutis, como a mente e o intelecto, né? E o intelecto e a mente representam ali os nossos pensamentos, as nossas emoções. E quantas vezes nós não nos identificamos com o que pensamos? Quantas vezes não nos identificamos com o que sentimos? E quando estas identificações se estabelecem, grandes problemas se estabelecem junto, porque eu associo, eu torno a minha identidade aquilo que é o conteúdo da mente, aquilo que é o conteúdo do intelecto. Então, se eu estou triste, eu me vejo como uma pessoa triste. Se eu estou ansioso, eu me vejo como uma pessoa ansiosa. Se eu estou com raiva, eu me vejo como uma pessoa raivosa. Quando, na verdade, todos esses sentimentos, todas essas emoções são efêmeros, são passageiros e estão mudando o tempo inteiro. Se você fosse a raiva, você sempre seria a raiva. Se você fosse a ansiedade, você sempre seria a ansiedade. Se você fosse o medo, você sempre seria o medo. E a verdade é que você vivencia, né? Assim como esse passageiro, você é o espectador de todas essas emoções que vão fluindo pela paisagem da sua mente ao longo de apenas uma hora, um dia, né? Como o seu humor muda o tempo inteiro. Então eu tenho que ser capaz de ter essa discriminação ou essa capacidade de perceber que
os sentimentos e as emoções e, portanto, a mente, o intelecto, esses aspectos sutis da minha individualidade, ainda assim não representam, não definem quem eu sou. Então, este grande passo que eu dou neste processo de autoconhecimento, nesse processo de amadurecimento como ser humano, é estabelecer um comando sobre a mente, sobre o intelecto, sobre os meus órgãos dos sentidos. Uma vez que eu estabeleço este comando, obviamente a história não para por aqui, mas uma vez que eu estabeleço esse comando, eu me torno esta pessoa que está preparada para este processo de autoconhecimento, para este processo de conhecimento desta essência livre de limitação. Então, após falar sobre esta analogia da carruagem, o Senhor da Morte agora fala para Nachiquetas sobre este sábio, sobre esta pessoa que está preparada para receber este conhecimento. E esta pessoa será descrita no próximo episódio. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.